Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Hugo Jordão, você já sabe, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está em alta, hein, pessoal? Contabilidade, mas vocês estão sabendo aí que o governo fez uma doideira aí nessa reforma tributária, então tem muita confusão, tem muita bagunça, e a convidada de hoje é especialista nisso, ela vai nos ajudar. O nome dela é Amanda Pipino, ela é mãe de 2 filhos, formada em contabilidade, especialista em gestão de processos na área contábil. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Hugo. É um prazer estar aqui. Pessoal, vocês sabem, o meu objetivo aqui hoje é me colocar como um empresário leigo, que sou. Nós não aprendemos na escola, tem uma escola que ensina várias coisas, mas não tem nenhuma escola que ensina a gente a ser empresário e a entender sobre contabilidade. Então, eu vou ocupar essa posição porque eu sei que você, empresário, também tem muitas dúvidas. Mas antes disso, Amanda, eu queria começar nosso bate-papo. Conta pra gente a sua história. Como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou na contabilidade? Você gosta disso? Fala pra mim a sua trajetória, por favor. Gostar, eu gosto muito. Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que eu acertei na escolha da minha área de atuação. Mas eu comecei assim no empreendedorismo contábil meio que de paraquedas. Sim. Nunca tive um sonho de empreender. Na verdade, eu comecei na contabilidade justamente pelo oposto. Eu falei assim, trabalhei com a minha mãe, na verdade, muitos anos. Minha mãe é vendedora, né, de loja, então eu trabalhei muitos anos com ela em feira de malha. Não sei se você já ouviu falar. Feira de malha? Feira de malha. Aqui em São Paulo? Em vários lugares, mas era assim, era só no inverno e era o negócio que você chegava 9 horas da manhã e fechava 9 horas da noite. Então a gente montava todos os estandes, colocava todas as roupas, depois era até 9 horas da noite atendendo o cliente. Isso na rua? Não, era dentro de mercados, geralmente era dentro de algum mercado grande, Carrefour. Ah, tá. Então, mas era literalmente o dia inteiro. E você tinha quantos anos? Isso eu tinha uns 12, 13 12 anos. Começou cedo. Comecei cedo. Na verdade, ó, da 8ª série até o 2º colegial, eu trabalhei com ela em feira de malha. Sim. No 3º colegial, aí eu já falei, não, eu preciso ver alguma coisa, porque eu não quero ficar atendendo cliente em loja, trabalhando 12 horas por dia, era uma correria sem fim, porque eu ia para a escola e final de semana ia para a feira de malha. Falei, não quero isso, quero alguma coisa que eu fique, ó o pensamento, que eu fique no computador ali atrás, no ar-condicionado, só fazendo o que eu tenho que fazer. Sua mãe te pagava essa época ou não? Pagava. Pagava, ainda bem que ela pagava pelo menos, né? E pagava melhor do que quando eu comecei a estagiar. Sério? Olha pra você ver, ó. Vendedora, né, no fim. No fim a gente ganhava até que bem. Pra época, assim, né, depois a hora que eu fui estagiar que o negócio ficou ruim. E aí eu falei, não, quero uma coisa que eu fiquei realmente atrás do computador, que eu não tenho que atender muito cliente. E fui aí para contabilidade. Aí comecei a fazer a faculdade. Mas você escolheu? Porque tem muita gente, eu não sei se você, a gente, no nosso bate-papo ali antes, eu falei com você que eu fiz contabilidade um pouquinho, né? Uhum. Eu percebi que na sala de contabilidade tinha muita gente que era meio parecido com a administração, não sabia o que queria e aí ia para contabilidade. No seu caso, você escolheu, você quis ou não? Eu quis. Porque no 3º colegial, eu fiz um curso técnico na Uninove, de administração. E aí eu tive administração, TI, e eu tive uma aula de controladoria. E aí eu gostei muito da controladoria, que foi, desde o início eu gostei muito, e por isso que eu decidi a contabilidade. Certo. Aí eu comecei a estagiar, só que era uma rotina bem pesada, porque era uma empresa na Vila Olímpia, e eu sempre morei lá para o final da Zona Norte de São Paulo. Então, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, depois ia direto para a faculdade. E aí eu falei, vou mudar o estágio. E foi aí que eu conheci o meu sócio, que é meu sócio hoje. Eu entrei para estagiar na empresa que ele era o chefe, né? O chefe da contabilidade. E eu trabalhei lá por uns 6 anos, mais ou menos. Uhum. E era uma coisa assim, engravidei lá, tirei minha licença maternidade, tive meu primeiro filho, só que eu era um pouco doida. Por quê? Um pouco doida assim, gostava bastante de sair, era muito nova, então tudo acontecia. Eu falei pro Alexandre, tudo acontecia. Você já estava casada nessa época? Já estava casada. Uhum. Saía com meu marido mesmo, os dois, né? Uhum. E
Foi aí que eu quebrei o tornozelo. Acho que só assim, só acontecendo uma coisa terrível pra gente mudar, né? Porque eu fiquei lá 6 anos, ganhava super mal, porque o Alexandre pagava mal, não fazia nada. Pagava mal e não fazia nada, sabe? Mas ficava lá, porque tava super confortável. Fiquei Sim. lá 6 ou 7 anos. Então você chegou a formar na faculdade e ainda continuava lá Sim, com o Alexandre, ainda que é o lá. seu atual sócio. Que é meu atual sócio. Sim. Eu só saí de lá mesmo porque ele me demitiu. Não Ele sei te como. demitiu? Se eu fazia tudo, né? Não sei como ele me demitiu. Mas ele me demitiu foi porque eu quebrei o tornozelo na época do SPED, né? Você não vai saber o que é SPED, mas contador sabe. O que é SPED? Conta pra gente. O SPED é o SPED contábil e fiscal. Basicamente, as declarações mais importantes da empresa, né? Que engloba contábil, folha, fiscal, todas... E é mensal isso? Não, é anual. 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 Então bem nessa época ele te tirou. Não, eu quebrei o Ele tornozelo, Isso. fiquei afastada lá 4, 5 meses, sem receber nada do INSS, porque eles deram uma desculpa do meu nome, que estava errado, estava Amanda Pifino. Onde já se viu? Mas, enfim. E aí, só assim para eu sair de lá mesmo. E quando eu saí de lá, para você ver como ele me explorava, ó, eu já saí de lá com um emprego de supervisora contábil. Você tinha um potencial que não estava sendo... Não estava sendo. Mas fui para esse outro emprego. E aí, quando eu cheguei lá, que foi a surpresa, que aí eu acho que deu um boom para mim que, cara, eu posso empreender nessa área, porque se uma empresa como essa consegue ter clientes, atender esses clientes dessa forma, que era realmente um caos, assim, declarações sem entregar, bem ruim. Uma contabilidade bem ruim. Claro que eu não vou falar o nome, E os né? clientes nem imaginavam isso, né? Nem Achavam que tá tudo muito bem. achavam. Eles foram descobrir, acho que só no final mesmo, que não teve como, né? Foi mudar de contador, o contador falou, nossa, nunca entregou uma declaração. Porque era mais ou menos assim. Eles assumiam a responsabilidade, Amanda, nesse caso? Não. Ou não? Assumiu. Ainda terceirizava a culpa? Ficou para o cliente. Sim. E tem que dar uma olhada no contrato também, né? É importante, sempre que for fazer um contrato com uma contabilidade, ver se os erros feitos pela contabilidade estão lá, falando que vai ser responsável. Então isso é interessante. Então pode ter contrato, então, que na verdade o contador vai errar e depois ele se exime da responsabilidade porque o contrato não tinha aquilo. Exatamente. Se não estiver em contrato, fica difícil até na justiça você ganhar uma causa. Entendi. É importante o contrato falando isso. Mas, enfim, aí não consegui ficar lá muito tempo, não. Porque era bastante coisa e assustava até, né? Fiquei cerca de 9 meses. Foi bem no período da pandemia, 2020, que eu pedi para sair de lá. Sim. E aí, quando eu saí, um cliente me ligou, que era um cliente bem difícil. Ninguém no escritório, ele não queria falar com ninguém, ele só falava comigo no escritório. Já tinha brigado com a moça do fiscal, porque ela realmente não sabia nada, então imagina, no fim o cliente tinha razão. E aí ele me ligou, eu falei, olha, eu não estou mais lá, mas já passei todas as particularidades, né? Pode ficar tranquilo. Na minha cabeça, não, coitado, meu Deus, será que eu aviso ele? Tá frito. Mas não podia, né? Mas enfim, falei para ele, ó, tá tudo lá, tá tranquilo. Mas aí ele ligou lá pro dono e depois ele me chamou para fazer uma entrevista lá. E ali foi a minha escola, eu digo, né? Sério? Sério. Tinha alguém para te ensinar lá ou você aprendeu na raça? Não tinha. Eu aprendi literalmente na raça. Mas eu acho que é assim, né? Quando a gente começa a se interessar e buscar, a gente encontra as respostas. Mas foi uma escola principalmente porque eu assumi o financeiro, né, desse cliente e ele tinha todas as operações. Então, tinha comércio, indústria, prestação de serviço, locação. Ah, deu para aprender tudo. Deu para aprender todas as áreas, né? E por isso foi uma escola. Fiquei lá também por 1 ano aproximadamente, porque desde o dia da primeira entrevista eu falei para ele, ó, a minha intenção é empreender. Eu quero trabalhar aqui, porque acho que vai ser uma escola, já imaginava, né? Mas a minha intenção é empreender, então eu dou assim, coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Ele falou, não, combinado. E
Inclusive, hoje ele é nosso cliente na contabilidade. Chique. Sim, bem bacana. E aí foi quando eu saí de lá e resolvi começar a empreender. Comecei sozinha mesmo e comigo foi totalmente o oposto, né? Geralmente, os contadores, eles começam aprendendo meio Simples Nacional, depois passam para as empresas maiores. Eu não, eu já vim da empresa maior, de lucro real. Então, eu tive que aprender o Simples Nacional e o MEI. Uhum. E foi assim, né? Como ele veio ainda como cliente, né? Que aí eu virei mais ou menos PJ, ajudava com o financeiro. Eu consegui expandir aí para outros clientes. E aí foi em 2024, ano passado, que eu fui em um evento de contabilidade, de marketing contábil. Marketing contábil. Chama Marketing Contábil, Uhum. Summit. E lá eu encontrei o Ale, que era o meu chefe lá. Um antigo chefe. Meu antigo chefe que me fazia trabalhar até tarde. Enfim, encontrei o Ale lá. E aí eu falei, e a gente conversando tudo, ele contando da Realizar, que já existe desde 2013, ele já tinha a Realizar. E uma coisa interessante é que desde 2013 ele falava, Amanda, você sabia que a contabilidade vai acabar? E eu falava, como assim, Alexandre? Eu acabei de me formar, você tá me Você tá me... E ele falava, não, vai acabar. E eu falava, como assim vai acabar? E ele vai acabar esse negócio do operacional, vai ser tudo automatizado. Vai emitir nota, tudo e vai automatizar. E a gente vê que hoje é isso que a reforma vai fazer. Ele tinha essa visão lá em 2000 e... Em 2013. Meu Deus. Tanto que a Realizar, ela começou como uma contabilidade digital bem automatizada mesmo. Uhum. Então, hoje o nosso foco não, hoje o nosso foco é gestão financeira, é ajudar mesmo as pequenas e médias, porque é o que mais necessita. Mas, inicialmente, a ideia era ser uma contabilidade digital. Mas vocês ainda vendem isso, vendem esse produto ainda, Vendemos. da contabilidade digital. Não necessariamente a contabilidade digital, mas tem um plano mais simples, só de contabilidade. Temos também. Mas o foco mesmo é a gestão financeira, porque é o que tem maior impacto, né? Que antes, o que atendia mais era o que a gente chama de PJ. Uhum. São pessoas que emitem uma nota para uma empresa. Então, a contabilização, toda a tratativa é bem simplificada. A partir do momento que a gente assume uma empresa mesmo, que tem funcionário, aí já muda totalmente. Entendi, legal. Agora, você que passou por isso, o que você diria, por exemplo, para uma pessoa que está se formando, né, em contabilidade e ele está trabalhando no local que ele fala assim, meu Deus, cara, que bagunça, isso aqui está tudo errado, não tem lógica nenhuma. O que você aprendeu vivenciando isso e que conselho você daria para esse profissional que vai chegar ao mercado daqui a algum tempo, mas está vivendo essa situação hoje? Primeira coisa é que saia do ambiente, porque eu acredito muito no ambiente, então se ele está ali vendo tudo errado, as chances dele replicar isso serão maiores. Às vezes vai achar que aquilo é o normal, é o normal, né? É o novo normal. Então, acho que a principal dica é essa, saia daí o quanto antes. Se você tiver a disposição de empreender, comece, ou se não, procure outro emprego mesmo. Sim. Profissionais como contadores, advogados, dentistas, por exemplo, eles sabem o ofício, né? Então, você como contadora, você sabe o ofício da contabilidade. Só que quando você migra da contabilidade em si para uma empresa de contabilidade, ou seja, né, para um escritório de contabilidade, você agora não é simplesmente uma contadora, você agora é uma empresária, né? Só que nem todo mundo, nem todo contador, nem todo advogado, nem todo dentista, ele se dá bem como sendo empresário. O que na sua visão, diferencia esse profissional? O cara que você se formou com outros 30, 40 contadores. Qual que é a diferença daquele que vai conseguir, de fato, empreender com sucesso para aquele que tem um perfil realmente só de execução e da contabilidade, sabe, operacional? Para mim, o que diferencia principalmente são duas coisas. A primeira é a resolução de problemas. Então, eu entendi isso nessa empresa que eu entrei, que estava o caos, que eu comecei a resolver todos os problemas, daqui a pouco estava todo mundo me procurando. Então, de certa forma, aquele caos te forjou. Me forjou, me formou também, né? Sim. Então, a resolução de problemas, até porque quando a gente empreende é isso, é resolver o problema do cliente. Todo dia, né? Todo dia, em qualquer área que seja, né? Resolver, trazer a solução para o cliente. Sim.
E a segunda é enfrentar o medo. Eu tenho certeza que essa é uma das bem impactantes, porque a gente quer sempre fugir. Inclusive, quando você me convidou, a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, nunca fiz isso. Mas sabe o que eu vou fazer? Já vou falar sim, porque depois se eu for desistir, Se eu pensar... não vai dar para desistir. É assim, pronto, resolvido. E você lembra de um período, assim, nessa etapa, nessa trajetória, que você teve medo? Você falou assim, cara, será que eu faço isso mesmo? Você passou por esse momento? Bastante, sim. Quando eu saí lá da empresa, que é meu cliente hoje, não foi imediatamente. Eu acho que impactou mesmo quando ele contratou uma pessoa para assumir lá o financeiro. Eu falei, eita, acho que agora não tem volta, né? Agora eu vou ter que fazer dar certo. Mas deu bastante medo mesmo, mas conversei bastante com meu marido, que me apoiou muito, sempre me apoiou, e deu tudo certo. Não é fácil não, viu, gente? Cuidar de 2 meninos, contabilidade. Contabilidade, eu tava falando com ela, é chato, né, Amanda? Contabilidade tem que gostar, né? Quem não gosta de contabilidade, repudia, né? Quem não gosta de números. Mas é um desafio, né? Ser uma mãe, ser esposa, ser uma cidadã, ser empresária, ser contadora, não é fácil, não. Agora é o seguinte, a maioria das empresas hoje, elas estão com um tema em comum, né? Seja uma pequena empresa ou uma grande empresa. E eu queria que você desse um plano de fundo para a gente, por favor, do que foi, resume para mim, o que foi a reforma tributária. Essencialmente, o que ela fez e como que isso vai afetar os empreendedores? Para falar da reforma, são 3 pontos, né? O primeiro é que vai ser extinto o PIS e o COFINS, que são impostos que a gente conhece, que tributam sobre a receita, serão substituídos pelo CBS. Tá, então sai PIS e COFINS e entra CBS. E sai o ICMS e o ISS e entra o IBS. Sai que é o ICMS e Imposto sobre ISS. Bens e Serviços. Esse está na cabeça. Esse está entra o IBS. Beleza, então vai ter IBS e CBS. CBF, que são chamadas de IVA dual, né? Que soma os dois, que vai tributar os dois juntamente. Então, esses serão extintos e vão entrar somente esses dois. Tá. Esse é o primeiro ponto. Isso vale para todas as empresas? Exceto o Simples Nacional. Ah, tá. Então, Simples à parte. Por enquanto, daqui a pouco a gente fala do Simples, tá. Mas por enquanto, empresa do lucro real e presumido. Ok. Aí entra isso. Segundo ponto é o impacto no caixa. Porque hoje, como que funciona a tributação hoje? Você vai lá durante o mês, emite todas as suas notas fiscais. Se você for uma empresa do lucro real, você toma alguns créditos, algumas coisas que são consideradas como insumo, ou que você compra e revende, mas o seu mês acontece normalmente. Quem vai fazer a apuração? O seu contador. Finalizou o mês, o contador vai apurar, vai te mandar a guia e você vai pagar o imposto. Ou não, pode ser que você fale, dia 20 tem o adiantamento dos funcionários. Esse mês vou optar em pagar os funcionários porque eu só tenho caixa para isso, não vai dar para pagar o imposto agora. Quando a reforma de fato entrar... Que vai ser a partir de janeiro, é isso? Inicia em janeiro, mas ainda vai ser uma fase de transição. Tá, ok. Mas quando a reforma de fato entrar, que vai ser a partir de 20, a gente considera mês 28 até 32, vai começar a entrar de verdade. Então, até 32? Até 33. Até 33? Até 33. Então, vai piorar. Para terem feito isso é porque... Mas beleza, vai, continua. Vai aos poucos. Como vai ficar? Você vai pagar o imposto na hora que o seu cliente pagar. Então, vai ser uma fase agora, né, de adaptação para os bancos, porque o banco vai precisar se adaptar, porque ele que basicamente vai ser o retentor do valor total, vai repassar o que é para o governo e você vai receber o valor líquido. Então, se eu tenho uma banana, vendi uma banana, quando o cara pagar a banana... Paga o imposto. Se ele estiver pagando em PIX, o banco já retira o percentual de imposto ali? Exatamente. Então não tem... Acabou a sonegação de imposto. Acabou a sonegação, é Ou não? exatamente isso. Não, acabou. E assim, hoje em dia, a gente só consegue tomar crédito quando é uma empresa do lucro real nas situações que eu te falei, sendo um insumo, uma atividade de compra, né, que é essencial para a sua operação. Quando entrar a reforma, que eu acredito que seja essa a parte boa,
a gente consegue tomar crédito de tudo. E aí que entra o impacto para o Simples Nacional. Sim. Então, o que vai acontecer? O Simples Nacional ele vai ter duas modalidades. Uma como é hoje, que a gente conhece, e a outra ele vai poder fazer o recolhimento do IBS e do CBS por fora. Por quê? Porque todas as empresas vão começar a querer crédito. Então, se você é do Simples Nacional, como eu, por exemplo, sou em escritório de contabilidade, a gente presta serviço para empresas. Com certeza, muitos clientes vão querer crédito sobre a minha nota. Então, para mim, o impacto vai ser brutal, porque a gente vai precisar pagar a guia do Simples Nacional, mais o IBS e a CBS por fora. Então, peraí. Quando você, escritório de contabilidade, emitia a sua nota fiscal de prestação de serviço para o seu cliente, o que vai acontecer? O que vai acontecer, na hora da emissão, nada. Mas na hora do pagamento, se eu tiver optado por recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional, o que vai aumentar muito a carga tributária, aí o cliente vai poder usar o crédito sobre a minha nota. Ok. Agora, se eu for uma empresa do Simples como é hoje, ele não vai ter esse direito. Então, as empresas do Simples que realmente serão impactadas são as que vendem ou prestam serviço para a empresa. Então, vai ser assim. Porque elas vão exigir. Exato. Não, você vai ter Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por isso que agora, em 2026, que é o início, esse é literalmente o momento de se organizar. Então, se organizar financeiramente, porque a gente vai precisar simular os cenários, fazer toda a simulação financeira. Então, tem que ter uma gestão financeira, um quantos a receberam, quantos a pagaram, uma conciliação, principalmente, né? Uma conciliação bancária. E esse é o principal impacto aí para o Simples Nacional. Provavelmente a pessoa vai querer migrar, né? Para também tomar crédito de tudo, porque não vai compensar. Tá, então vai ter uma diferença, então, também, além disso, vai ter uma diferença entre as empresas que vendem para pessoa jurídica e empresas que vendem para pessoa física. Sim. A pessoa que vende, que é do Simples e vende direto para a pessoa física, tranquilo, vai poder se manter no Simples Nacional. Não vai ter um impacto tão grande. Agora, quem vende ou presta serviço para a pessoa jurídica, aí vai ter que repensar ainda mais. E isso então vai ter algum impacto, por exemplo, para o MEI, que está prestando serviço profissional para uma empresa? Como é que vai funcionar? O MEI, eles ainda não fizeram a citação de nada do MEI. Ah, não tem nada... Na verdade, o MEI estão dizendo que esse ano sai o aumento do limite, né? Que até então é 81 mil. Mas ainda nada concreto. Mas o MEI que presta serviço para a pessoa jurídica pode ser que tenha que recolher também se o cliente exigir. Então, vai ser assim, conversar com o cliente, conversar com o fornecedor, porque você vai poder tomar crédito do imposto que ele paga. E um detalhe, tem que ser pago o imposto. Se o seu fornecedor não pagou o imposto, você não vai conseguir Você não tomar toma crédito. crédito. Então, tá fechando, né? Muito bem. Tá fechando. Ele vai cobrar o cara, ô, amigo, você tem que pagar seu imposto aí, porque eu preciso do meu crédito aqui. Você imagina o cliente virar um cobrador, né? Meu de impostos, Deus. Um cobrador da Receita Federal, uma loucura. Mas então, assim, ó, para aquele que é MEI, então, a princípio, nós estamos agora em dezembro de 2025, em tese não tem nada definido. Exato. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Os próximos Sim. episódios. Para o Simples Nacional, que vende para a empresa, ou que presta serviço para a empresa, ficar esperto, porque provavelmente o seu cliente vai te cobrar porque ele quer tomar o crédito daquilo que você está prestando para ele. Para aquele que não é, pro Simples, que presta para a pessoa física, ok, vai permanecer em tese igual. E agora, para o lucro, tem alguma particularidade para o presumido? Não, lucro real e presumido basicamente vai ser só o imposto de renda e a contribuição social, né? Então, no presumido vai ser a presunção sobre o faturamento e o real você paga o lucro real mesmo. Sim. Agora, outra coisa, na prática, vamos falar no frigir dos ovos, né? O empresário vai pagar mais ou menos imposto? Mais? Principalmente o prestador de serviço. Acredito que para ele vai subir um pouco mais. E quem vai pagar mais também são as locadoras. Locadoras? Locadoras. Não importa qualquer tipo de locação? Qualquer tipo de locação. Qual que vai ter que mudança que vai acontecer com elas? Vai incidir integralmente, né? O IVA dual.
Então, CBS e IBS. Hoje só tributa o PIS, o COFINS, a contribuição social e imposto de renda. Uhum. Não tem ali a tributação do ISS. Mas agora vai entrar, além do ISS, né, vai ser o completo, o IBS, que é a soma do ISS com o ICMS. Então, a gente estima aí uma alíquota dos dois juntos de 26,5%, mas não temos certeza ainda, né, porque não foi liberado. E se a gente colocar, vamos colocar um valor médio hoje, quanto que está? Vai passar para 26,5%. Hoje, só para ter uma noção desse aumento. Do PIS e da COFINS, a gente considera 3,65%. Então vai passar de 3,65 para 26? 3,65 no presumido, no real sobe um pouco, uhum. né? Mas no real você toma crédito, então abate. Mas sim. É chocante, hein? Vai ser bem impactante para a locadora. Eu acredito que no final das contas quem vai pagar a conta é o consumidor final. Exato. Porque ou a empresa vai fechar, né? E aí o empresário vai fechar a empresa dele, vai repassar para o consumidor e o consumidor paga a conta. No final das contas, é sempre... A corda arrebenta sempre o lado mais fraco, né, Amanda? Exatamente, né? A reforma do consumo. Então, quem paga realmente é o consumidor. Ou o sócio que não se planejar. A empresa que não fizer um planejamento. Então, aproveitar 2026 para se planejar. Para ver quais cenários serão interessantes. Mas você considera ainda que no ano de 2026, ainda, a gente pode chamar ainda de um ano de planejamento ainda? Sim, é o ano do planejamento. De planejar, de conversar com o fornecedor, de conversar com o cliente, entender se o fornecedor paga tudo certinho, já começar a cobrar para a Receita Federal. E aí, a partir de 2027, porque em 2026 a gente entra com uma alíquota de 1%, os dois juntos. Mas não precisa ser recolhido se a gente entregar tudo certinho, as declarações, deixar as notas fiscais certinhas. Então, é o que vai mudar em 2026. Aí, em 2027, começa integralmente a CBS. Então, se já sai o PIS/COFINS, começa a CBS. E depois, a partir de 2028, aí começa, aos poucos, o IBS. Ah, tá. Então, o pau vai quebrar mesmo. Então, 2026 ainda... Só que aí, quem marcar a bobeira, vai tirar do 27 e vai começar a se lascar. Vai. Agora, então... Que conselho prático você dá para o empresário nesse ano de 2026? Eu sei que você falou a palavra planejamento, mas destrincha mais esse planejamento. O que ele tem que fazer? Vai virar o ano, ele tem que fazer o quê? Tem que fazer principalmente o contas a pagar, o contas a receber e a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? É aquele serviço chato que a gente detesta. A gente não, né? Vocês. Sério? Adoro fazer isso. Então, é pegar o extrato bancário lá em Excel mesmo, se você não tiver um sistema, mas Sim. indico que tenha. Inclusive, a Realizar tem um sistema próprio, que os clientes ou fazem a própria gestão lá dentro, ou a gente faz para eles. Ah, muito bom. Então, é você pegar aquele extrato bancário e colocar categoria por categoria. Ah, isso aqui é custo de mercadoria comprada. Ah, isso aqui é funcionário. Então, separar cada pagamento certinho, para conseguir entender o resultado dessa empresa, quanto está tendo ali de margem bruta, de lucro, margem líquida, e ver se a gente vai precisar mexer na precificação, provavelmente vai, ou talvez seja uma empresa que vá se beneficiar, porque querendo ou não vai poder tomar crédito de tudo. Então, se é uma empresa que tem uma margem baixa de lucro, ela vai se beneficiar. Uhum. Porém, ela vai virar a cobradora de impostos, né? Para ela se beneficiar, ela vai precisar cobrar os fornecedores. Provavelmente vai ter gente que vai pensar o seguinte, então. Então vou colocar a escola do meu filho agora, a gasolina do carro, tudo que eu tiver de conta na empresa. E aí, o que você fala para essa pessoa? Vai misturar. Vai virar uma confusão patrimonial. E a gente não pode nem lançar contabilmente, né? Se não tiver em nome da empresa, a gente não consegue lançar. Uhum. Então, não faça vai pagar, isso. Mas vai sair como um adiantamento a sócio e não vai adiantar. Entendi. Tá bom. Então, o primeiro passo do empresário 2026 é se organizar no que tange aos lançamentos, né? Porque essa conciliação é trazer a uma planilha ou trazer a um sistema aquilo que acontece, primeiro passo. Beleza, depois se ele fizer isso, tá tudo registrado bonitinho, o que ele faz então? Aí ele vai começar a conversar, vai ver, né, como que tá o resultado e vai começar a conversar também
com os fornecedores e com os clientes, para ver se o cliente vai, se ele for, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, que presta serviço para a empresa, ele vai precisar saber, o cliente, você vai precisar do crédito, como vai ser, vamos fazer, no meu caso, né? Vamos fazer aí o financeiro para a gente dar uma olhada e para ver até se compensa, né? Mas vai ser esse contato perto do contador, que agora todo mundo odeia a contabilidade, contador, mas agora vai ter que amar. Vai ter que amar, porque vai precisar do contador. Porque vai ter que andar ali, ó, financeiro e contador. Fechou o mês, simula o cenário. Fechou o mês, simula o cenário. Em 2033, como que vai estar? Vamos simular. E vai reajustando a precificação. Nesse final do ano, você tem percebido um movimento apenas dos contadores, de falar assim, pessoal, vamos nos movimentar? Ou os empresários também já estão, ou eles estão meio dormindo no ponto? Qual que é a sua percepção aí do cenário atual? Então, as empresas maiores, os empresários que já têm empresas mais consolidadas, que já têm uma noção maior do impacto que isso vai ter, eles já estão se planejando. Agora, quando a gente fala de empresas do Simples Nacional, empresas menores mesmo, dificilmente a gente encontra um fluxo de caixa. Então, a reforma tributária para eles está bem em segundo plano mesmo. Está fugindo, assim. E tem outra coisa, né? 2026 é se planejar, então não adianta se preocupar tanto com a reforma tributária, que não vai ter um impacto agora, é planejamento mesmo. Mas o que precisa fazer agora mesmo, no final deste ano, é ver as empresas no geral, porque também saiu a resolução do Simples Nacional alterando algumas coisas. Mais uma. Fala mais sobre isso aí. Duas coisas que eles alteraram, né, que são as principais. A primeira é que a fiscalização de CNPJ não vai ser mais por CNPJ, porque, por exemplo, assim, no Simples Nacional, quando você tinha débito em uma empresa, chegava no final do ano, a Receita Federal te mandava uma cartinha, lá no digital mesmo, a gente chama no ECAC, falando que você seria desenquadrado se você não parcelasse os débitos, se regularizasse. Certo. Agora, eles vão fiscalizar por CPF. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha operação perfeitamente em ordem, paguei todos os impostos, mas em 2020 eu abri um CNPJ que eu esqueci desse CNPJ, e ele está lá com pendência. A Receita Federal vai desenquadrar o seu CNPJ do Simples Nacional, porque o seu outro CNPJ está com uma pendência. Então, a fiscalização sai do CNPJ, como era feito, e vai para o CPF do sócio. Então, essa é uma coisa que todo mundo tem que pensar agora. Tem algum débito em outro CNPJ que não seja esse? Porque, às vezes, você derruba a sua operação, que vai pagar muito mais imposto, por uma coisa que não veio agora. E aquela estratégia que o pessoal usava também de ficar abrindo vários CNPJs para dividir faturamento? Também vai mudar, porque vai ter a somatória agora de todas as receitas e a alíquota vai ficar com base nisso. A gente não sabe ao certo como vai funcionar. Não dá para eu falar assim, ó, dia 1º de janeiro vai acontecer isso. Vai desenquadrar, vai somar, sua alíquota vai para 15%, porque é uma coisa nova. Então, a gente precisa de um tempo para entender. Mas saiu a resolução falando exatamente isso, que vai aumentar a alíquota e também vai servir para o desenquadramento do Simples, se ultrapassar o teto. E isso engloba familiares também, tipo no Federal, por exemplo? Ou não, é só também. O meu CPF? Não, engloba familiares, engloba localização, então se todos os CNPJs estão no mesmo endereço. Localização também? Localização também. Meu Deus. Realmente é para falar assim, não vai ter mais sonegação, não vai dar para sonegar. Tem que ver quanto você vai precisar ajustar, talvez, na precificação, porque vai repassar para o consumidor final, não tem como. Entendi. Que doideira, hein, Amanda? Que doideira. Meu Deus do céu. Agora é o seguinte, tem alguma... O pessoal costuma usar essa terminologia muito na alimentação, né? Que normalmente as pessoas gostam de um resultado mais rápido e mais fácil, né? Ninguém quer ir na academia todo dia, né, Amanda? Tem uma manha, um hackzinho, alguma coisa assim do contador agora para o empresário, que seria do personal trainer para o aluno? Tem alguma coisa assim que, cara, faz isso aqui que isso aqui é uma brecha que encontraram ou não? O pessoal tampou todas as brechas e agora só nos resta chorar.
Chorar não, que a gente não chora, né? A gente vende lenço, né, Amanda? Pois é, exatamente. Tem que esperar chorar para vender o lenço. Mas, olha, de hackzinho, por enquanto, a gente não consegue falar, porque não aconteceu. Mas o que eu posso dizer sobre o Simples Nacional, pelo menos, né, o desenquadramento que eles estão falando que vai ter, Sim. dá para você aguardar até janeiro, ver se de fato vai desenquadrar. E se desenquadrar, você vai ter até 31 para solicitar o reenquadramento. Aí vai ter que parcelar tudo bonitinho e solicitar o reenquadramento. Mas em relação à reforma, a gente vai ter que esperar acontecer para ver quais hacks a gente vai conseguir. Ou então a gente vê se alguém reforma a reforma, né? Alguém reforma a reforma. Ô, Amanda. Tem um outro hackzinho que eu posso indicar também. Boa, pessoal. Que é, se os débitos estão no âmbito federal, mas ainda não foram para a dívida ativa, que você transfira esses débitos para a dívida ativa, porque lá a gente consegue desconto e parcela em mais vezes do que se não estiver na dívida ativa. Então, precisa entrar aí com um processinho administrativo mesmo e fazer essa transferência. Isso é simples. O contador da empresa faz essa no próprio sistema. Isso, no próprio sistema da Receita. Chique demais. Amanda, fala para mim um trem. Que legado você quer deixar nessa terra? Eu sei de você... quando você... Eu não sei se você tem essa percepção, né, atuando na contabilidade, mas quando você está fazendo a contabilidade de uma empresa, você está cuidando do sonho, né, de uma família, você está cuidando de muitas outras famílias. Envolve muita coisa, não é uma simples calculadora, né, não é uma matemática exata. Você está mexendo com algo grandioso, visões que estão sendo implementadas e construídas. E aí a minha pergunta, né, qual legado você quer deixar? Você tem uma visão assim clara daquilo que você está construindo e você tem uma visão de longo prazo, né? Então, vou resumir a minha pergunta. O que você quer, quando você não estiver mais aqui, o que você quer que as pessoas lembrem? Cara, a Amanda fez isso. Eu acho não, né? Tenho certeza. Que é essa parte de ajudar mesmo as empresas a crescerem, a terem essa visão mais estratégica. Então, estou sempre estudando mesmo sobre isso, até empreendedorismo, estudando não só para mim, não só para que eu cresça, mas para que meus clientes cresçam. E ontem mesmo, duas clientes minhas estavam juntas, e aí do nada elas me mandaram um vídeo. Ai, Amanda, olha aqui, a gente está juntas, seus clientes, a gente está falando o quanto vocês fazem a diferença, não sei como a gente ficou tanto tempo sem. E acho que é justamente isso, ajudar para que ele entenda também onde ele pode chegar. E aí são muitas famílias que são impactadas, né? Porque cada empresa tem seus funcionários, e aí ajuda a ter até um Brasil melhor, né? Sim. Eu queria que você olhasse na sua câmera ali e desse uma mensagem, porque eu recebo muitas... Depois que eu mudei para São Paulo, né, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu mudei para São Paulo, e Deus tem colocado na minha vida pessoas que têm algo em comum, Amanda, que muitos deles ainda não são, ou algum deles são, mas estão com bastante dificuldade, empreendedores. Mas eu sei que na contabilidade também existem muitos homens e mulheres que estão se formando, estudando, e têm o sonho de empreender, mas tem medo ou insegurança. Então, eu queria que você desse uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo, alguma coisa que viesse assim do íntimo do seu coração, porque você viveu isso, e eu creio firmemente que suas palavras, eu creio sempre nisso, né, que as nossas palavras têm poder para gerar vida ou morte. Então, eu queria que você desse que viesse do seu coração, assim, para o contador, ou para aquele que está se formando na contabilidade, né? Tá lá no seu curso de Ciências Contábeis. Não desista, comece não desistir. Então, olha para essa câmera aqui e fala com ele, seu colega de profissão. A primeira coisa é justamente o que o Hugo falou, que é saia da zona de conforto, porque eu estive lá por bastante tempo e às vezes eu até caio lá, mas eu me resgato, porque eu sei a importância de você sair da zona de conforto. Essa semana mesmo eu participei de uma imersão que foi realmente preparatória para estar aqui. Porque, como eu disse até quase agora, que eu fiquei bem nervosa para vir para cá, mas eu tive que enfrentar. E isso vai ser todos os dias, não vai ser só 1 ou 2, serão todos os dias, vai ser com equipe, vai ser com o contador, que você precisa profissionalizar o seu negócio. Não dá para tratar só como se fosse qualquer coisa.
Se você quiser deixar um legado, vai precisar profissionalizar. Isso aí, show de bola. Agora, tem alguma coisa que eu não te perguntei que é, assim, é relevante, é importante com relação à reforma? Que você acha que Acho vale a que pena não falar? com relação à reforma, mas que foi uma lei que saiu agora também. Mais uma. Meu Deus do céu, pessoal. Só novidade nesse negócio aqui da... Tá difícil. Ó. Se tá difícil para o empresário, imagina para o contador. E para o contador empresário tá mais E para ainda. o contador empresário. Vocês estão tendo que estudar bastante agora, né? Estamos. O contador que não está estudando agora vai ficar para trás, hein? A gente já tem curso comprado, já É? tem ferramenta de IA para fazer as consultas. Tem que se preparar. Sim. O que saiu agora também é a retenção do imposto de renda na fonte no pagamento do dividendo. Acima de 50 mil, né? Já vamos deixar claro que senão... Não tinha, Não não incidia imposto no lucro, Não. na retirada do lucro, certo? Exato. Já tinha sido recolhido. Mas agora, então, você está falando que a partir de 50 mil tem? Tem. Tem a retenção mensal a partir de 50 mil. Então, por exemplo, se você vai retirar 55 mil, já vai reter 5 mil e ser enviado para a Receita Federal. O que antes não tinha, até porque já é tributado o lucro, né? Na empresa, o imposto de renda e a contribuição social. Então, saiu essa legislação falando sobre isso. E, assim, o problema é que é uma lei mal redigida, não cita 90% das empresas brasileiras, que são as empresas do Simples Nacional. E aí ninguém está sabendo ao certo se, de fato, o Simples Nacional precisa fazer essa retenção ou se o Simples Nacional não vai fazer a retenção. Isso eu digo da retenção, tá? Porque a tributação vai ser no imposto de renda mesmo da pessoa física. Então, vamos lá. Eu sou empresário, eu auferi lá 100 mil reais de lucro, né? Eu retirei 100 mil reais de lucro. Você está me dizendo que o imposto vai incidir sobre todo o lucro ou sobre aquilo que ultrapassar os 50? Todo. Então, eu vou pagar, qual que é a alíquota? A alíquota pode chegar até 10%, né? Vai ser... Vamos falar. retenção é 10%. Tá, então vai reter 10% e vamos colocar aqui hipoteticamente, vai ser 10%. Então, antes esse empresário não pagava nada, ele tirava 100 mil reais lá, colocava no bolso dele e ia viajar para a praia. Agora, dos 100 mil, fica 10 ainda para o nosso amigo 10. Leão. Pro Leãozinho. É isso? É isso. Sem boi, sem choro? Aí vai fazer a sua declaração do imposto de renda. Aí vai ter lá a tabela progressiva da retenção do... Então, está sendo tributado 2 vezes o lucro, certo? Exatamente, é bitributação. Uma maneira de escapar disso, Amanda? Pior que não tem, cara, porque assim, vamos supor que você retire 40 mil em uma empresa para não sofrer retenção, mas você tem outro CNPJ, tirou mais 40 mil. Chegou lá, mensal, né? Digo mensal. Chegou na hora do imposto de renda, ele vai puxar das duas e vai tributar em cima do total de dividendos, né? Retirados da empresa. E aí volta o assunto que você trouxe, né? Aí o cara vai querer fazer o quê? Colocar o aluguel, colocar a escola, colocar um monte de despesa aí dentro. Meu Deus, Amanda. Você Família... tem alguma boa notícia? Tem cliente que falou assim, meu filho de 7 anos, acho que está na hora de ter empresa. Por falar nisso, tem idade mínima para eu constituir como sócio uma pessoa? Como sócio? Eu posso colocar meu filho de 3 anos? O Joel está com 5 meses ainda na barriga da Laís. Pode ou não? Não pode ainda. Meu Deus, hein? Como é que faz agora, Amanda? Você não vai trazer nenhuma boa notícia? Nós vamos encerrar esse vídeo aqui com só o mensageiro do Apocalipse? O que é isso? Pois é, esse é o papel do contador, né? Por isso que todo mundo odeia o contador. A Receita faz tudo lá e o contador que tem que contar o que está acontecendo. A boa notícia é que vocês estão nos avisando, né? Vamos ver pelo lado positivo. Mas todo caso tem que ser estudado, né? Então, Sim. Precisa pegar a empresa e ver quais brechas a gente consegue incluir ali. Show de bola. Muito bom, pessoal. Foi bom, hein? Bastante coisa nós aprendemos. Eu não sei você, mas eu gostei bastante. Muito obrigado, tá, Amanda? Obrigado pelo seu tempo, pelo seu tesouro. Eu acredito que o que você transbordou aqui nas nossas vidas hoje foi relevante. E eu creio que aquilo, né, todas essas informações, elas vão servir para que a gente se movimente, para que a gente não fique parado. E assim como você, empresário, eu estou aqui
como eu me coloquei, né, nessa posição para gerar, de fato, essa identificação. Não é apenas um personagem, porque de fato eu também sou, né? Então eu estou na pele. Essas perguntas que eu fiz, provavelmente são as perguntas que você está fazendo também para sua contadora, mas foram reais aqui. Por fim, Amanda, deixa uma mensagem final aí para os empresários agora. Para aqueles que estão... Eu não vou falar sofrendo, porque a gente não é vítima, né, Amanda? A gente é governante, a gente nasceu para reinar aqui nessa terra. Mas a gente está sendo alcançado por essas medidas aí. Deixa uma mensagem final. Para o empresário, a primeira coisa é que não se apavore com todas essas mudanças. Tudo a gente precisa analisar, mas para analisar é aquilo que falamos basicamente o bate-papo todo. A gente precisa ter organização. Então é importante que você comece a pensar nisso, caso você não pense, marque uma reunião com o seu contador, conversa com ele, vê o que pode mudar no seu negócio. E é isso, cara. Não se desespere, se organize que vai dar tudo certo, tenho certeza. Chique demais, pessoal. Deus é bom, viu, Amanda? É bom, muito obrigado, muito obrigado pela Hugo. sua presença, obrigado por tudo que você está transbordando nas nossas vidas. E aí vamos bolar um negócio para 2026, quando tiver coisas mais claras, você voltar aqui para a gente trazer novidade. Aí a gente traz uns negócios para fazer. Isso aí, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Parabéns por terem assistido isso aqui até o final. Eu digo parabéns porque se você está aqui até o final ouvindo isso, é porque é do seu interesse e você está provando para você mesmo, não é para mim nem para ela, que você está fazendo aquilo que precisa ser feito para que o seu negócio prospere. Então, foi uma satisfação ter você aqui, Amanda. Foi uma satisfação estar com você aqui durante todo esse vídeo. Não perca, se você tiver dúvida, bota aqui nos comentários aqui. Se eu não conseguir esclarecer para você, eu mando para a Amanda me dá a resposta e eu digo para vocês. Se tiver dúvida, deixa seus contatos também, Amanda, por favor, para o pessoal, o nome da contabilidade, onde vocês estão e tudo mais. Isso. O nome da contabilidade é Realizar, o Instagram é @arealizar. Nós estamos na Zona Norte, quem quiser ir lá tomar um cafezinho com a gente, Zona Norte de São Paulo, tá? Então é isso, gente. Vai lá tomar um café com a gente, será um prazer. Agora eu vou te esperar lá, hein? Tem pão de queijo lá? Tem pão de queijo. Eu falei com ela aqui, todo mundo que vem aqui tem pão de queijo, bom mineiro que sou, tem que ter, né, gente? Então... vou ter que melhorar o pão de queijo, mas eu vou tem que aumentar o nível do pão de queijo lá, que a régua aqui é alta, viu, gente? É alta. Eu trouxe um lá de Minas para ela hoje. Pessoal, então é o seguinte, bota aqui os seus comentários aqui que eu vou responder. Não deixa... Se foi relevante para você, se inscreve no trem aqui, se inscreve no canal. Vai ter muitas outras entrevistas, temas diversos, não apenas contabilidade, não apenas direito, não apenas comunicação. O que você imaginar que vai edificar a sua vida, pode conferir que vai ter aqui, tá bom? E também me segue aí nas redes sociais, só você colocar aí Hugo Jordão, você vai me encontrar em qualquer rede social, tá lá, Hugo Jordão, você vai me achar. Beleza? Um abraço para vocês, até mais, valeu!